Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. E o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. É o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma! Disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, tudo que Jesus faz nos evangelhos, Jesus está nos ensinando, está nos apontando um caminho de salvação. É por isso que quando lemos o evangelho nós proclamamos palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o evangelho da salvação. Todos os atos, todas as palavras, todos os gestos, tudo que Jesus faz no evangelho, ele tem apenas um único objetivo: nos apontar um caminho de salvação. É o que ele mesmo disse ao se apresentar aos seus discípulos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus assim estava nos mostrando que ele é o caminho, a via, a direção que verdadeiramente conduz à vida eterna. E no evangelho de hoje não é diferente. É preciso que a gente mergulhe nesse evangelho para a gente entender o sentido escatológico, o sentido espiritual, o sentido transcendente desse evangelho. Existe aqui um sentido literal e um sentido pleno. No sentido literal é aquilo que de fato aconteceu no tempo, na história, naquele dia, por volta de 2000 anos atrás. Naquele dia, de fato, Jesus se separou dos seus discípulos. Primeiro ponto, os discípulos estavam longe de Jesus. E avançando sobre o mar, na quarta vigília da noite, segundo ponto, a parte mais escura da noite, ondas encapeladas ameaçavam a barquinha. Então Jesus opera um milagre. Ele caminha sobre as águas e convida Pedro que caminhasse sobre as águas em direção a ele. Pedro aceita o convite. Pedro desce da barca, põe os pés sobre as águas. Pedro caminha sobre as águas, mas tirando o olho de Jesus, fixando os olhos não em Jesus, mas no mar encapelado, nas ondas, no vento, na tempestade.
Pedro começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. A palavra diz que imediatamente, versículo 31, no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E assim que eles recebem Jesus na barquinha deles, o mar se acalma. E eles dizem: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Esse é o fato histórico. Mas esse fato histórico, por meio desse fato histórico, Jesus nos quer mostrar verdades eternas e verdades de salvação. Primeira verdade: precisamos ser homens e mulheres de oração. Olha como começa esse evangelho de hoje. Versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. A barca é símbolo da igreja. Jesus obriga os discípulos a entrar na barca, porque sem a barca não se pode atravessar o mar. O mar é símbolo das tribulações e dos sofrimentos deste mundo. Queridos, é impossível que nós atravessemos os sofrimentos, as tribulações, as tempestades desse mundo sem a barca. Tem gente que até tenta atravessar esta vida nadando, fora da barca da igreja, mas certamente vai se afogar e vai se perder. É por isso que Jesus fundou a igreja. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava mostrando que era necessário estar na barca de Pedro. Jesus não funda a igreja por capricho. Jesus não funda a igreja porque ele gosta de gente reunida, porque ele gosta de grêmio, de agremiação, de clube. A igreja não é o clubinho de Jesus. A igreja é a barca sem a qual não podemos atravessar o mar encapelado. E Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa que as portas do inferno jamais vencerão a igreja, mas não significa que não haverá luta. Haverá luta, haverá tribulação, haverá um mar encapelado, haverá um mar revoltuoso, um mar tempestio, haverá ondas terríveis que vão se projetar contra a barca. Mas se você estiver na barca de Pedro, você vai conseguir atravessar esse mar. Primeiro ponto, Jesus obriga os seus discípulos a entrar na barca. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca. É preciso estar na igreja. É preciso viver de fato o nosso batismo. A vivência de fato do batismo faz com que nós estejamos na igreja. E quais são os votos batismais? A renúncia do mal e a adesão à fé católica, apostólica, romana. Não são esses os votos que nós professamos no nosso batismo? Renuncias a Satanás, autor e príncipe de todo mal? Renuncio. Renuncio ao pecado? Renuncio. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho nosso? Eu creio. Então a gente renuncia ao mal e faz a adesão à fé da igreja, o credo apostólico, o símbolo dos apóstolos. Se você viver a fé da igreja e se você de fato com a sua vida renunciar ao mal, você estará na barca de Pedro. Primeiro ponto para o evangelho de hoje, para a meditação de hoje. Você de fato está na barca de Pedro? Olha para a sua vida. E vê se você não está nadando por conta própria nesse mar tempestuoso. Você vai se afogar. Não queira estar fora da barca de Pedro. Queridos, é impossível atravessar o barco, atravessar o mar, melhor dizendo, atravessar o mar a nado. É impossível atravessar o mar a nado. Esteja na barca de Pedro. Esteja vivendo o credo niceno-constantinopolitano ou o símbolo dos apóstolos, ou em palavras mais simples, a fé da igreja, a fé católica, apostólica, romana. Esteja na barca de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nesse evangelho, Jesus mostra que as portas do inferno de fato vão tentar prevalecer contra a igreja. E ao mostrar que as portas do inferno vão tentar prevalecer e de afundar a barquinha de Pedro, Jesus já nos mostra qual é a solução para que a nossa barquinha não se afunde. Veja bem como o início do evangelho. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Versículo 23. Jesus sobe a montanha para orar na solidão. A montanha é o lugar do encontro com Deus. E é por isso que o nome desse canal é Subir na Montanha. A montanha é o lugar do encontro com Deus. Foi na montanha, no Monte Horebe, que Deus deu a sua lei a Moisés. Foi na montanha, no Monte Tabor, que Jesus
se transfigurou e mostrou a sua glória a Pedro, Tiago e João. Foi no Monte Calvário que Jesus operou a nossa redenção. A montanha é o lugar do encontro com Deus. A maior e mais célebre pregação de Jesus se deu na montanha. É o Sermão da Montanha, dos capítulos 5 até o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. A montanha é o lugar da revelação, o lugar do encontro com Deus. Por que a montanha? Porque a montanha é o ponto mais alto. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Jesus então sobe a montanha para orar na solidão, para estar a sós com o Pai, para orar. Queridos, mas Jesus é Deus. Porque Jesus então precisava de momentos de oração, tendo se feito 100% homem, com exceção do pecado. Jesus é 100% Deus e 100% homem, com exceção do pecado. Totalmente divino, mas também totalmente humano. E o homem Jesus precisa rezar. E assim nos ensina que a oração é necessária à vida do homem. Na minha última confissão desse mês, o frei franciscano que me atendeu em confissões aqui no Convento Santa Clara, ele me disse assim: o homem, para ser feliz, ele precisa rezar e fazer o bem. É necessária a oração para não afundar, para não ser naufragado no mar das tribulações desse mundo. É preciso vida de oração. E é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Ele sobe a montanha para orar. E os discípulos na barquinha começam a atravessar o mar. Na quarta vigília da noite. Queridos, a quarta vigília da noite é entre as 3 horas da madrugada e as 6 horas da manhã. É a parte mais escura da noite. Por quê? Por volta das 5 horas da manhã o sol ainda não nasceu, mas a lua já começa a se pôr. Então já não temos a luz da lua e o sol ainda não nasceu. É a parte mais escura da noite. Nessa parte mais escura da noite, ondas encapeladas começam a se projetar contra a barquinha dos apóstolos. E eles têm a impressão que eles vão morrer, que a barquinha vai afundar. De repente eles veem Jesus que caminhava sobre as águas. Isso nos ensina que por mais terríveis que sejam os problemas desse mundo, Jesus é sempre superior a todo e a qualquer problema. Os problemas não podem nada contra Jesus. Ele caminha sobre as águas. E se tivermos fé com Jesus, caminharemos sobre as águas também. Eles se assustam ao ver Jesus caminhando sobre as águas e pensam que é um fantasma. Então Jesus diz a Pedro: sou eu. E Pedro diz: Senhor, se és mesmo tu, faz com que eu também caminhe sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E olha que coisa tremenda. Pedro abandona a barquinha, põe os pés em cima da água e começa a caminhar sobre as águas na direção de Jesus. Enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, começa a colocar os olhos nas ondas encapeladas, ele começa a afundar. Novamente, a vida de oração. Lembra que no início do Evangelho, Jesus sobe a montanha para orar? Quando o coração de Pedro estava fixado em Jesus, quando os olhos de Pedro estavam fixados em Jesus, quando a atenção de Pedro estava fixada em Jesus, Pedro caminhava sobre as águas. Mas quando Pedro se afasta o olhar de Jesus, começa a olhar para as ondas, para o vento, para a tempestade, para os relâmpagos, para os trovões, ele começa a afundar. Assim também é a nossa vida. Se você estiver com os olhos fixos em Jesus, problema algum, tribulação alguma, doença alguma, mal algum, tempestade alguma vai poder te afundar. Você está passando agora por uma tempestade na sua vida. Reza. Tenha os olhos fixos em Jesus e Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Pedro, então, afastando os olhos de Jesus, começa a afundar. Mas com sabedoria ele diz: Senhor, salva. Esse grito de Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Versículo 30. Esse grito de Pedro é a oração. Pedro então ora. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz: Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque a todo aquele que pede, recebe. A todo aquele que bate, a porta se abrirá. Pedro pede, Pedro clama. Jesus sempre ouve a nossa oração.
Versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Quando Pedro clama, Senhor, salva-me, Jesus salva Pedro imediatamente. Então, eles recebem Jesus na sua barquinha e a tempestade acaba. Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Os discípulos entram no mar com a barquinha, sem Jesus. E é por isso que eles passam apuros no mar. Quando Jesus entra na barquinha, a tempestade acaba. Sem Jesus a gente não consegue nada. Sem Jesus a gente só consegue tribulação e sofrimento. Sem Jesus a gente só consegue desespero, angústia, dor, desesperança, morte. Sem Jesus é tempestade, meu amado. Mas se Jesus estiver na barquinha da sua vida, tudo irá bem. Coloca Jesus na barca da sua vida. Coloca Jesus na barca da sua história. Talvez até hoje você tenha navegado por mares bravios e tempestuosos e tenha sofrido tanto na sua vida e tem dado burro em ponta de faca, buscando a felicidade onde a felicidade não pode encontrar e só tem encontrado sofrimento, angústia, dor, ansiedade, depressão. Será que não é porque Jesus não está na sua barca? Coloca Jesus na barca da sua vida. Mas como colocar Jesus na barca da minha vida? Voltemos ao início do vídeo. Lembra do nosso batismo? Lembra dos votos batismais, a renúncia do mal e a adesão à fé da igreja? É assim que a gente mantém Jesus na barca da nossa vida. Resumindo, conclusão desse vídeo de hoje. Vida de oração. Todos nós passaremos por esse mar tempestuoso. Para passarmos por esse mar tempestuoso, vida de oração, precisamos estar na barquinha de Pedro. Olhos fixos em Jesus. E se a gente tiver a impressão que estamos afundando, Pedro nos ensina a solução. Senhor, salva-me. Vida de oração. O vídeo de hoje é um círculo. Começa com a vida de oração, passa pela fé da igreja, estar na barca de Pedro, estar fiel à igreja, vivendo os votos batismais, a renúncia do mal, a adesão à fé da igreja e volta na vida de oração. Então, vida de oração, renúncia do pecado, renúncia do mal, renúncia de Satanás, dos príncipes malignos, das pompas e obras de Satanás, que são o pecado e as consequências do pecado. A vivência da fé católica, apostólica, romana, a fé fundada sobre Pedro em Mateus 16, 18 e vida de oração. Está passando por tribulação? O mar está tempestuoso. Está difícil suportar a cruz. Coragem. Coragem. Recebe Jesus na sua barquinha. Fica fiel a Ele. E reza. Reza. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Aguenta firme. Com Jesus na sua barca, a tempestade vai acabar. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.